Para o Senhor, irmãos, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o capítulo 20 do livro de Segunda Crônicas. Esse capítulo ele relata um livramento que o rei Josafá teve. E se você frequentou a EBD há uns tempinhos atrás aí, você vai lembrar quem foi Josafá, mas se você não frequentou, eu vou fazer uma prévia aqui de como foi o reinado dele e aí depois a gente entra no texto, tá bom? Rei Josafá ele foi sucessor do rei Asa, rei de Judá, e ele foi obediente a Deus, né? Ele foi temente a Deus. E por causa dessa obediência, desse temor a Deus, o Senhor firmava os passos dele. Está lá no capítulo 17 do livro de Segunda Crônicas, versículo 5 ali. O Senhor firmava os passos dele e a cada vez mais o reino dele ia se tornando poderoso. Uma das atitudes que ele teve de suma importância, lendo os textos aqui que eu vi, que depois reflete no capítulo 20, é que ele solicitou aos seus empregados que a palavra do Senhor, os 10 mandamentos, enfim, fossem ensinados a toda a extensão do seu reino ali, para o seu povo, né? Israel e já tinha declinado, já adorava outros deuses, enfim, e Judá via como eles pereciam, e Judá ele escolhe não ter esse tipo de não proceder dessa forma, né? E aí o rei Josafá ele reforça ali a memória do seu povo sobre quem era Deus, sobre o que havia sido feito da aliança com Deus com seu povo, né? Tudo isso foi ensinado no começo do seu reinado, ali no terceiro ano do seu reinado. Isso foi muito bom, tanto que a palavra diz que os reinos próximos a Judá, eles também temeram ao Senhor, e por um tempo ali houve um período de paz em Judá, devido justamente a isso, porque espalhou-se ali o conhecimento de Deus e o temor do Senhor. A gente vê no capítulo 10 no versículo 10, perdão, do capítulo 17 diz que o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Inclusive aqui no versículo 11 diz assim: alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos. Enfim, ele conta aqui a quantidade. E a palavra diz que esses reinos vizinhos e o próprio povo de Judá, eles davam presentes a Josafá, né? Era um rei muito, muito querido pelo seu povo e o Senhor firmava os passos dele. Porém, no capítulo 18, Josafá ele se alinha com Acabe, o rei de Israel, que estava em declínio, né? Em apostasia, apostasia espiritual, porque começaram a adorar a outros deuses. E aí eles acabam entrando numa guerra que não era para entrar, principalmente Josafá. Josafá não tinha nada a ver com isso, mas devido a um parentesco, um certo parentesco ali, ele acaba querendo ajudar Acabe e ele quase morre em batalha se não fosse esse temor a Deus, né? Ele acaba pedindo socorro ao Senhor nessa batalha ao qual ele não deveria ter participado, né? Não deveria ter se alinhado contra, aliás, com Acabe para que fosse para essa batalha, mas enfim ele acaba indo e aí depois que que ele volta salvo dessa batalha, o profeta vai até ele e diz assim: ó, por que você foi, né, você se alinhou com quem odeia o Senhor, você não deveria ter feito isso, o Senhor não se agrada disso, porém, como você agradou ao Senhor, né, porque você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o coração. Então, o rei Josafá, ele procedia dessa forma, ele instigava no seu povo a adoração a Deus, enfim, e ele buscava isso de fato, e por isso que ele teve esse livramento nessa batalha. Mas aí no capítulo 20, a gente começa a ver que aquele período de paz que outrora existia, no capítulo 20 existe aí uma turbulência, né, digamos assim, onde os reinados dos Moabitas e os Amonitas e mais alguns ali, eles declaram guerra a Josafá. E talvez você possa pensar assim, não, mas Josafá ele era, além de temente a Deus, ele tinha um reinado forte,
e as pessoas gostavam dele e ele era muito poderoso. De fato, sim. No capítulo 17 a gente vê isso, né? Mas aqui a impressão que eu tive aqui é um rei que ele ficou com medo. Apesar de toda esse poder que ele tinha, ele reconheceu que ele não tinha o que fazer e ele não sabia o que fazer. A gente vê isso aqui na oração que ele diz no versículo 5, no versículo 5 não, versículo 12, né, na oração, ele diz assim, ó: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E aqui, esse texto a gente pode tomar como um texto-chave aqui dessa mensagem, dessa reflexão. Porque quantas vezes a gente tem recurso, quantas vezes a gente... eu tenho um emprego bom, eu estou estável, enfim. E a gente acaba muitas vezes esquecendo que quem deu esse emprego, quem firmou os nossos passos nessa empresa, ou quem firmou nossos passos no nosso ministério, nos nossos negócios, foi o Senhor, né? E às vezes a gente se encontra numa situação de desespero, de desgraça, como eles se encontraram aqui. E o rei Josafá, ele não... a gente vê, graças a Deus, o exemplo dele, que ele não se... como se diz... a arrogância não chegou até ele, né? Ele sabia quem era o Deus dele e ele sabia o que o Deus dele poderia fazer, porém ele não sabia que ele deveria apenas confiar, talvez com algum remorso ali da aliança que ele tinha feito, né? Da guerra que ele tinha entrado que ele não devia, talvez ele ficou com medo de aqui nesse capítulo ele ser exterminado, enfim, ter seu povo ali destruído junto com o seu reinado. E aí, o que acontece aqui que eu queria dizer para os irmãos? Lembra que eu falei que ele ensinou todo o povo, né, sobre a lei de Deus? No versículo 5, no versículo 4, perdão, diz assim, ó: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, o próprio povo, temendo a Deus, sabia quem era Deus, sabia que Deus poderia livrá-los, e eles se ajuntam junto com Josafá para buscar a face de Deus. Ali a gente vê também que tem um jejum, né? Para que o Senhor os livrasse dessa batalha. E aí às vezes a gente pensa assim, nossa, mas beleza, o problema veio, a dificuldade veio, o que eu faço? O que eu terei que fazer? O Senhor, ele nos diz aqui que você não precisa fazer nada. Você precisa confiar, descansar em Deus e esperar que dele venha a orientação, que dele venha as nossas atitudes, o que devemos fazer, com quem devemos falar, como devemos orar, enfim. E eu queria que os irmãos se lembrassem disso, né? Que a gente não precisa fazer nada. Depois, se você ler o texto, você vê que eles apenas adoraram ao Senhor, eles cantaram, e o povo que vinha contra eles, o povo se destruiu ali mutuamente. Os três povos que vinham contra eles acabaram se destruindo e eles não tiveram que fazer nada, eles tiveram somente que adorar. Depois você lê lá e você vê se é verdade isso que eu estou falando. E o Senhor, ele nos lembra hoje que nós precisamos adorá-lo independente das nossas dificuldades. Talvez essa dificuldade que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, venha para tirar o nosso foco do Senhor, mas Ele quer nos lembrar que nosso foco deve ficar nele, porque é somente Ele que pode fazer alguma coisa, somente Ele pode nos salvar, pode nos livrar, né? Porque Ele é o nosso Deus. E às vezes a gente pode pensar, ao contrário de Josafá, não, mas eu tenho recurso, eu vou puxar aqui, eu vou fazer ali, eu vou comprar tal coisa para ganhar ali depois. E a gente acaba confiando no nosso próprio braço. O Senhor, ele não quer isso. O Senhor, ele quer uma dedicação, né? Ele quer uma dedicação do nosso coração total a Ele, né? Não somente quando nós não temos recurso, ou não somente quando nós estamos aflitos, mas Ele quer uma dedicação tanto na época boa da nossa vida, quando nós não estamos enfrentando nenhuma dificuldade, o que é difícil, ou numa época que nós estamos enfrentando alguma desgraça, algum problema familiar, algum problema no emprego, perseguição, enfim. O Senhor, ele quer nos lembrar
que nós devemos descansar nele, devemos adorá-lo primeiramente, buscá-lo de todo o coração, e o resto ele vai fazer, né? No Novo Testamento a gente vê que a gente não deve se preocupar com coisa alguma, porque se o Senhor cuidou até da, se ele cuida até da planta, né? Quanto mais nós que somos filhos dele, criação dele. E eu queria fechar lendo o capítulo 127 do livro de Salmos, porque essa palavra ela veio para mim de um louvor que canta esse salmo, e aí eu cheguei até a história de Josafá, que diz assim, o capítulo 127: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama, ou o Senhor concede sustento enquanto eles dormem. Então, se nós amamos a Deus, se nós obedecemos a Deus, enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, por mais que pareça difícil, em meio à nossa dificuldade, o Senhor ele nos abençoa, Ele nos dá o sustento, Ele nos livra. Amém? Eu vou deixar aqui o link desse louvor que fala disso, que fala desse salmo, e eu espero que você seja edificado com essa palavra, com essa reflexão e com o louvor também. Amém? Que vocês fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Um beijo, até logo. Tchau, tchau.